Já parou para pensar na força absurda que existe dentro de um reator industrial? Como é que se garante que algo tão poderoso vai ser seguro por décadas a fio? A resposta, olha, pode até surpreender. A segurança não começa na fábrica, com a solda e o metal. Ela começa muito antes. Começa aqui, na prancheta de um engenheiro. Vamos descobrir exatamente como. Para a gente ter uma ideia do peso disso, é só olhar para essa citação. Ela é conhecida como a regra de ouro da engenharia. E o que ela diz é bem claro, né? O momento mais barato e mais eficaz para garantir que algo não vai dar errado é agora, na fase de projeto. Depois que saiu do papel, o custo e principalmente o risco disparam. E isso leva a gente para a pergunta central de toda essa conversa. Como é que podemos ter essa garantia? Bom, a resposta está num processo super meticuloso que transforma a engenharia de uma arte para uma ciência bem precisa, baseada em décadas e décadas de aprendizado, tanto com os acertos quanto com as falhas. A base de tudo, a fundação dessa garantia, está nos códigos de projeto. Sabe, os engenheiros não reinventam a roda toda vez que projetam um equipamento novo. Eles se apoiam em manuais gigantescos que foram escritos com base em sucessos e, o que é mais importante ainda, com as lições aprendidas das falhas do passado. São, literalmente, os livros de regras da segurança. E aqui a gente já vê duas filosofias diferentes para resolver o mesmo problema. Para vasos de pressão, por exemplo, o código ASME Section 8 dá duas opções. A divisão 1 é a abordagem pela regra, mais conservadora. O resultado são paredes mais grossas, mas os cálculos são mais simples, mais diretos. Já a divisão 2, essa é a abordagem por análise. Ela exige simulações complexas, controle de qualidade rigorosíssimo, mas ela permite otimizar o projeto e usar bem menos material. A escolha, no fim, é um balanço entre o custo da engenharia e o custo do aço. E é claro que não são só os vasos de pressão que têm suas próprias regras. Tubulações industriais, por exemplo, seguem o ASME B31.3, que diz qual é a espessura certa, como suportar o peso, a expansão, tudo. Já aqueles tanques de armazenamento gigantescos, eles seguem a norma API 650. Cada tipo de equipamento tem o seu próprio manual de segurança. Agora, dentro desses livros de regras, um dos conceitos mais importantes é o da margem de segurança. A ideia é bem simples, na verdade. Projetar o equipamento para ser muito, mas muito mais forte do que ele precisaria ser no dia a dia da operação. E esse gráfico aqui mostra isso de um jeito brilhante. A barra azul é a pressão normal, do dia a dia. Mas o equipamento é projetado para aguentar uma pressão maior, essa em laranja, a pressão de projeto. Isso já cria uma folga, né? E como se não bastasse, antes mesmo de entrar em operação, ele é testado numa pressão ainda mais alta, essa verdinha. São camadas de segurança, uma protegendo a outra. Mas segurança não é só sobre pressão alta. O frio extremo pode ser tão perigoso quanto. É aí que entra a MDMT, a temperatura mínima de projeto do metal. Ela define o ponto mais frio que o aço pode chegar sem ficar quebradiço, tipo vidro. Ignorar o frio num projeto desses é basicamente um convite para o desastre. Ok, então, com os limites de pressão e temperatura definidos, o próximo passo é escolher a armadura certa. A seleção do material é absolutamente crucial, porque ela é a primeira e a principal linha de defesa contra o ataque químico do produto que vai ficar ali dentro. E aqui entra um conceito que é simplesmente genial, a sobreespessura de corrosão. Pensa nela como se fosse a banda de rodagem de um pneu. É isso. É uma camada extra de metal, uma armadura de sacrifício, que foi projetada para ser desgastada bem devagarinho ao longo dos anos, protegendo a espessura estrutural, aquela que realmente importa. E o cálculo para isso é direto, mas fundamental. Se a taxa de corrosão, por exemplo, é de 0,1 milímetro por ano e a gente espera que o equipamento dure 20 anos, é só multiplicar um pelo outro. O resultado? Adicionamos 2 milímetros de material de sacrifício no projeto. Simples assim, o equipamento só vai chegar no seu limite quando essa camada extra acabar. Até agora, a gente falou muito da pressão interna, que fica tentando escapar. Mas existem outras forças, muitas vezes invisíveis, que estão tentando destruir o equipamento de fora para dentro ou de maneiras que a gente nem imagina. E esses são os inimigos invisíveis. A força do vento, que exige reforços em torres muito altas, a energia de um terremoto que pede fundações e suportes especiais, e uma das mais poderosas de todas, a expansão térmica. A física por trás disso é bem simples. Quando a gente esquenta o metal, tipo numa tubulação que leva vapor, ele aumenta de tamanho. Não tem si. A única questão é o quanto ele vai aumentar. E aí que mora o problema. Se essa tubulação estiver presa, travada entre dois pontos, essa expansão não tem para onde ir. Então ela se transforma numa força colossal.
Uma força capaz de empurrar equipamentos pesadíssimos, de entortar estruturas de aço e até de romper conexões. A solução da engenharia para isso é muito elegante. Em vez de lutar contra essa força, a gente dá um caminho para ela. São criados os loops de expansão, que são essas curvas na tubulação que funcionam como uma mola, absorvendo todo esse crescimento de forma segura. É como aquele fio de telefone antigo, enroladinho, que podia esticar sem quebrar. Então, no final de todo esse processo, qual é o produto que sai da fase de projeto? Não é uma peça de aço, é um conjunto de documentos, o databook, ou o prontuário do equipamento. Ele é a prova, no papel, de que todos os cálculos foram feitos e de que o projeto é seguro antes mesmo da primeira chapa ser cortada. E isso nos traz para a filosofia central de toda essa análise. A verdadeira integridade, a segurança de verdade, ela nasce de um projeto proativo. A inspeção, depois, vem para verificar se aquilo que foi projetado continua lá, intacto. Ela não serve para criar segurança do zero. Prevenção é sempre melhor que correção. E para fechar, fica uma reflexão. A gente segue códigos, faz cálculos, mas engenharia é feita por pessoas. Então, para além de todas essas regras, qual fator humano, qual habilidade ou decisão tomada lá na fase de projeto pode ser o ponto-chave que define o sucesso ou o fracasso da integridade de um equipamento por toda a sua vida útil? Fica aí o pensamento.